E a taxa de crescimento absurda, né? Tanto do que vem acontecendo quanto do que vai continuar. Para mim isso é um tsunami. Uma hora vai passar o gasto com saúde, mas tem um detalhe. Esse gasto com bem-estar, ele vai ter um impacto sobre a epidemiologia. Se você olhar isso com cuidado, é loucura. É o único nome que eu posso dar para isso. Alguns raros momentos na história que, por alguma mudança de tecnologia no mercado ou na sociedade, se abre uma janela de oportunidade muito importante. E nós estamos vendo isso acontecer agora na medicina. E nós vamos falar sobre isso, né, Caio, nesse episódio do MevHack. Maravilha. Vamos falar sobre a nova economia de bem-estar, como isso está mudando todo o cenário, tanto da prática, né, no sentido do que os pacientes vêm esperando, mas também para os médicos em relação ao modelo de oferecer o seu serviço, a forma de cuidado ali no consultório. O que é que está acontecendo? Que mudança é essa? Maravilha. Bom, a gente está tendo uma mudança estrutural naquilo que os pacientes estão esperando de um serviço de saúde, né? Pelo menos desde 2017, de forma mais significativa, a gente tem tanto a McKinsey, que é a principal consultoria de negócios do mundo, quanto o Instituto Global de Wellness, demonstrando um shift mesmo, né? uma mudança naquilo que as pessoas estão relatando que é o que elas estão buscando em relação à saúde. E que mudança significativa é essa, né? O elemento chamado bem-estar, que aí inclui aqui todo esse desejo de ter uma vida mais saudável, se alimentar melhor, dormir bem, né, ter um bom condicionamento cardiovascular, então tudo isso está englobado dentro desse conceito de bem-estar. Ele tem subido e há alguns anos já ele está nessa categoria prioritária, ou seja, nesse top 1 de necessidades, a ponto da última atualização da pesquisa da McKinsey, mostrando que 82% das pessoas entrevistadas relataram estar dispostas a investir mais. As pessoas estão querendo gastar mais quando o gasto é relacionado com se sentir melhor. Exatamente. E aí a gente tem todo um sistema de saúde que ele foi estruturado, obviamente, em torno da demanda, para tudo menos isso, né? Em torno dessa demanda aguda do infarto, enfim, que obviamente é extremamente fundamental, mas que está desconectado com essa busca das pessoas, né? São dois mercados diferentes. Um é saúde, o outro é bem-estar. Eu não sei se eu coloco... Para mim são, em certo sentido, sim, a gente pode dizer que tem elementos que são distintos, mas inevitavelmente eles têm um grau de interseção muito grande, né? É que muitas vezes a pessoa ela pode consumir o mercado de bem-estar em formatos que não necessariamente é o serviço médico. Então, pegando um exemplo assim... Pode estar dentro e pode estar fora. Vamos pensar um exemplo aqui que todo mundo com certeza visualiza isso. Vamos perceber as opções de alimentação atuais. O quanto cresceu bebidas, inclusive algumas até ultraprocessadas, com promessas de ter mais proteína, ter menos aditivos. Você vai no supermercado, o que mais tem agora é proteína em tudo, né? Barrinhas, bebida, café, bolacha, parece que tudo agora tem que ter proteína. E eu não sei se todo mundo, né, tem esse olhar de negócio, mas assim, se você perceber, muitas vezes são coisas que custam o dobro, o triplo da categoria. E que só aparecem mais opções justamente porque as pessoas estão consumindo mais isso. E que nem sempre, se você fizer o cálculo ali, tem mais proteína do que às vezes um alimento natural, né? Sim, mas tudo porque exatamente. As pessoas estão mesmo com uma demanda... e aí o que o mercado descreve como bem-estar é outra coisa, né? Mas assim, elas estão mesmo procurando por isso. E aí o ponto é como isso impacta toda a nossa construção de serviços dentro do ecossistema de saúde. A gente pode pensar no consultório, vamos dizer assim, é o que está mais perto da nossa realidade, mas isso já está tendo uma dimensão muito mais ampla, a ponto de, recentemente,
a DASA, se eu não me engano, ter divulgado que eles já vão construir uma primeira unidade de saúde com esse foco. Em longevidade. Né? O termo que eles usam lá é longevidade, mas dentro dessa economia de bem-estar, né? Que inclusive um dos pontos é justamente esse da longevidade, que, obviamente, se você é médico aqui no Brasil, não é o que o pessoal chama de medicina de longevidade aqui, mas é no sentido das pessoas quererem envelhecer melhor. Esse é o ponto, né? O como existem formas éticas baseadas em evidência e existem formas não éticas e não baseadas em evidências, né? O ponto é que o mercado está se direcionando para isso. E aí a gente vê, por exemplo, Luiz, o que é, vamos dizer assim, que gera inclusive muito aquele sentimento de injustiça no médico que estudou, que fez né, sua residência, fellow, mestrado, doutorado, e aí muitas vezes, cara, é extremamente desvalorizado dentro do sistema, em termos do serviço dele, e você vê o mesmo paciente que às vezes não quer pagar uma consulta particular aqui, esse mesmo paciente vai num outro local e consome 20, 25 mil, 30 mil reais num tratamento que a proposta é essa, né? Através de vitaminas, soros e uma série de outras coisas. Então, que esse médico, ele não entende, assim, a gente não está discutindo se é certo ou errado, não, mas a gente está olhando o fenômeno, né? A gente está avaliando o fenômeno e tentando entender. Não é justo isso aqui. Porque é desproporcional, né? Isso. Eu acho que esse é o ponto. Não é tipo, escolhendo esse em relação àquele. São o atributo de valor, que é o termo técnico, né? Ou seja, aquilo que a pessoa está disposta a investir mais tempo, dinheiro, ele é em proporções completamente diferentes. Porque tem dois pontos aqui importantes, né? O primeiro, a saúde do jeito que ela foi estruturada hoje, né? Ela virou de verdade commodity, né? Como se diz aí o termo, né? Atendimento em pronto-socorro, atendimento para resolver pontualmente uma doença. Bom, todo mundo sabe como é que vai tratar uma amigdalite. Então, assim, não tem nenhuma novidade nisso. Né? Então, esse tipo de demanda de fornecimento de serviço de saúde, ele não... Se me permitir, deixa eu só abrir um parêntese, porque para colocar todo mundo na mesma página, o que é que a gente está chamando de commodity aqui, tá? A definição técnica. É quando uma pessoa ela vai escolher um serviço ou produto e na visão dela, ela não consegue distinguir diferença. Não tem diferenciação entre um e outro. Não é que as coisas sejam iguais. Você pode falar assim, mas nesse tipo de lugar o médico é mais... Mas na visão do paciente, ele enxerga como opções muito semelhantes. E ele não está disposto a pagar mais em B do que em A, porque ele acha que B e A são mais ou menos a mesma coisa. E aí vamos dizer assim, a grande consequência da comoditização é justamente o igualamento de preço, né? Porque você fala assim, não faz sentido eu pagar mais por uma coisa que vai ser igual, né, a outra. Então tem isso, né? E aí o que o paciente está procurando, apesar de parecer que é atendimento médico, não é atendimento médico. Quando ele vai nesse médico que vai fazer esse tratamento de bem-estar, ele não está procurando tratamento de uma doença. Ele está procurando em um médico, eu acho que essa é a confusão que o colega faz. Ele está procurando em um médico um serviço completamente diferente do que ele está procurando no outro. Então, o tratamento de uma doença é uma coisa. Isso que esse paciente está procurando é outra. E, de novo, eu não estou discutindo se isso é certo ou não. Eu estou dizendo só que é o comportamento desse paciente. E eu acho que ainda tem uma outra camada aí que se sobrepõe, que é o que a literatura tem chamado de economia da experiência, né? Isso. Então, e isso é o tem até um livro ponto. com esse nome, inclusive, que a gente cita até usa ele como referência para uma das aulas do business. E ele mostra que, assim, no processo de amadurecimento de um mercado, ele inclusive usa o exemplo do café. Ele fala assim, você vai em 1920, 1930, cara, você comprava o grão de café, comprava por peso. Aí depois você vai para uma segunda fase, que esse café ele começa a virar produto. Aí você compra o pacote de café, nanana. Aí depois você vai para uma camada já de serviço, você paga bem mais caro para o cara te servir um café, nananã. E aí você vai para uma quarta camada quando esse mercado já está com um grau de amadurecimento, que as pessoas... talvez assim, que eu acho muito bom para descrever isso, é o grau de sofisticação do mercado. Exato, excelente.
É exatamente isso. E aí esse quarto último nível de sofisticação é essa economia da experiência. É quando as pessoas falam, pô, ok, já tenho aqui várias opções e tudo, mas eu estou disposto a investir mais. Isso, obviamente, está associado também ao crescimento da economia, tudo, né? O crescimento que o Brasil teve nas últimas décadas, apesar de todas as oscilações que a gente teve, mas vamos dizer assim, começa a ter espaço no bolso para além da sobrevivência, para as pessoas começarem a pagar mais por uma experiência E diferenciada. aí a pessoa não está comprando café. A Sim. questão é essa. Sim. O café em si, o preço do café no mundo disparou, no mundo inteiro. Subiu absurdamente, mas não porque as pessoas estão comprando café. As pessoas estão comprando estar na cafeteria, então é chamado isso de third place, né, o terceiro lugar. Estar numa cafeteria em que eu tomo café, mas o negócio não é tomar café, é conversar com um amigo, conversar com um colega, conversar com alguém e estar naquele ambiente. Ou uma outra coisa que tem outro significado, que é a história do café de cápsula. O café mais caro do mundo, se você fizer as contas. Porque o que a pessoa está querendo ali não é nem o third place, é na casa dela, em que ela vai ter a experiência de ter a mesma coisa do café expresso, com a espuminha, só que na casa dela. E é outra experiência. Então, assim, a pessoa não está comprando café. O problema, a gente não está falando aqui de café para você, médico. O problema é que é a segunda questão. A gente esquece na medicina que o paciente também é consumidor. E ele vai carregar a expectativa que ele tem de qualquer outra experiência que ele teve para dentro do serviço de saúde. E ele vai esperar receber a mesma coisa lá. E não só no sentido de negócio, mas até do ponto de vista clínico. Sim. Também, né? Porque aí você começa a ter esse gap entre como o médico está autoavaliando a qualidade do que está sendo entregue e de como o paciente está avaliando o serviço que ele está adquirindo. Né? E é assim, pensa comigo, é o mesmo paciente. Ele vai e é atendido de um determinado jeito no supermercado. Ele é atendido, ele vai num hotel e o hotel faz de tudo para criar uma experiência boa. Ele vai na cafeteria, a cafeteria faz de tudo para criar uma experiência boa. Ele vai no supermercado, o supermercado mudou a estrutura para criar uma experiência para ele. Assim, todo lugar que ele pisa, alguém está criando uma experiência. Aí ele chega no consultório e não tem experiência nenhuma, ou a experiência é ruim. Tá entendendo? Ela não é intencionalmente construída. Né? Ela enfim, não é pensada esses detalhes. Agora, botando um ponto na mesa aqui, Luiz, onde é que a MEV entra nisso? Beleza, eu acho que aí é entender que a medicina do estilo de vida traz como foco não olhar sobre resolver uma doença, né, um evento pontual, mas ter um objetivo de saúde outro, que não é não estar doente, mas estar se sentindo bem, de viver com qualidade. A gente usa o termo florescimento. Eu ia falar isso agora. Né? O florescer como pessoa, e que aí a questão, o foco não é vou resolver uma doença, é como eu tiro as doenças do caminho para a pessoa ter, apesar delas, bem-estar. Então, a medicina do estilo de vida, por natureza, por mexer com hábitos de saúde, com como a pessoa se sente, por que ela se sente, por que ela decide fazer atividade física, por que ela decide comer bem, naturalmente ela atende esse desejo do mercado consumidor de saúde e bem-estar. E aí a gente fala de janela, né? Porque, para mim, não é uma mudança pontual, isso é uma mudança estrutural. Assim, nos próximos 10 anos, todo o mercado vai reagir a isso. Vai andar para esse lado. Inevitavelmente, porque assim, até na última aula que eu dei, que foi o relatório mais recente que saiu da economia de bem-estar, né, um relatório que sai a cada 2, 3 anos, eles mostraram que a economia de bem-estar hoje, ela já corresponde a 60% de todos os gastos em saúde, né? A gente pega tudo que envolve essa economia do bem-estar, pega todos os gastos em saúde, já está ali passando corresponde a metade a 60%. do que se gasta hoje com saúde.
que é que isso quer dizer? Para mim, e a taxa de crescimento absurda, né? Tanto do que vem acontecendo quanto do que vai continuar. Para mim, isso é um tsunami. Não, e tem um detalhe, né, Caio? Assim, a gente imaginar o seguinte: vai aumentar cada vez mais, uma hora vai passar o gasto com saúde, mas tem um detalhe. Esse gasto com bem-estar, ele vai ter um impacto sobre a epidemiologia. Sim. Então, vamos pegar. Os pacientes começam a fazer atividade física, começam a alimentar melhor, começam a cuidar melhor da saúde. O que vai acontecer com o lado de cá, que é o gasto em saúde? Já que 80% dos gastos estão associados a doenças crônicas e grande parte desse gasto é o paciente que interna na UTI, é esse paciente que gera aqueles custos. Então, essa ultrapassagem do gasto com o mercado de bem-estar, ela vai acontecer muito mais rápido, não pelo aumento só da demanda das pessoas por isso, mas porque o próprio gasto em saúde vai tender a cair se tudo correr conforme a lógica, né? Então, assim, vai ser uma virada, como você disse, é um tsunami mesmo, assim, é uma revirada histórica. E aí, do ponto de vista econômico, isso cria um fenômeno que o pessoal chama de share of wallet, né? Parcela da carteira. Então, pense que, enfim, né? Uma família tem uma determinada renda e aquela renda é distribuída em várias categorias. E aí, se você pensa hoje que, às vezes, numa família de classe média, às vezes são duas pessoas, o casal que vai fazer atividade física, um faz pilates, o outro faz não sei o quê, um paga o personal trainer, o outro tem a nutricionista, e você começa a acumular tudo que está envolvendo essa categoria de bem-estar, essa porcentagem ela vai se tornando cada vez mais relevante. E qual é o impacto disso na estrutura médica? É que grande parte dos serviços médicos eles ainda não estão dentro desse universo. E aí Eles não são vistos e a proposta de valor, né, aquilo que é proposto em termos de cuidado, não envolve isso. Né? E aí na própria lógica, né, de um consumidor mesmo, porque, de novo, eu vou usar essa frase, lembra que seu paciente ainda é um consumidor, ele é gente, né? Então ele vai ter a mesma lógica de qualquer consumidor. Quando ele começar a olhar isso e falar assim, nossa, está aumentando muito o meu gasto com academia e tal, ele vai querer manter o mesmo padrão de gasto com saúde, focado no modelo convencional, ou se ele vê a possibilidade de gastar o recurso dele em saúde em algo que também esteja relacionado a bem-estar, se ele não vai fazer opção por esse outro. Sim. Porque é uma tendência de consumo, né? Olha que interessante. Hoje eu vi um post no Instagram de acho que um colega hemodinamicista, e ele colocando... Eu vi isso. Eu acho que eu te mandei, né? Não, eu vi também. Não, você viu também? Ele comparava, ele falou, o ganho de um hemodinamicista, eu acho que fazia um CAT, sei lá, alguma coisa isso. Assim, uma intervenção... É assustador isso. R$120. E ele falou, acabei de levar, sei lá, meu cachorro pra... Não, era consertar um chuveirinho do banheiro por 150. Foi isso mesmo. E aí ele fazia a comparação, né? Pô, você tem uma prestação de serviço, ok, é digno, nananã, mas, cara, você tem de outro lado um profissional que, no mínimo, estudou 12 anos e deve ter mais uns 10 de experiência e com um grau de risco atribuído gigantesco. E do outro lado, um tipo de serviço que envolve risco bem menor, um nível de qualificação muito bem menor. E aí, o que é interessante, né? Que assim, isso é um sintoma de que a economia ela não funciona nessa lógica. Ela não funciona com lógica. Eu exatamente. Acho que a grande pegada, e assim, e por isso deu um prêmio Nobel para o Kahneman, né? Que criou a economia comportamental, que a grande pegada é que não é essa lógica que a gente usa. É uma coisa muito mais emocional, de percepção, né? São com todas as variações de oferta e demanda e uma série de outras coisas, né? Então, o que a gente está querendo provocar, pessoal? Em todas as mudanças de paradigma, elas criam distorção, tá? E aí aquela famosa frase, né? Você, ao mesmo tempo em que você, entre aspas, gera dificuldades, se criam várias outras oportunidades do mesmo lado.
sem dúvida, o que está acontecendo com a valorização médica, eu acho que é triste. Eu acho que, para mim, essa é a palavra, assim, de como o médico está virando uma engrenagemzinha dentro do sistema. Ao mesmo tempo, a gente tem esse fenômeno acontecendo desse mercado de bem-estar que acontece de forma paralela e, ao mesmo tempo, com uma interseção, que ele cria uma nova janela que distorce essa percepção. É tipo usando aquela expressão que o pessoal usa na rua, né? O alinhamento dos astros aí, né? Exatamente. Que provavelmente daqui a 10 anos vai começar a se tornar já o padrão e provavelmente vai voltar para um baseline ali parecido. Porque é assim que os mercados funcionam, né? Eles vão se movendo desse jeito. E por isso que toda vez que discute modelo de negócio, é assim, e em saúde isso também vale, todo modelo de negócio é provisório, né? Sim. Ele atende uma determinada configuração de mercado. Então, o que a gente está vendo é que o modelo atual de trabalho, de organização do sistema de saúde, de negócio do médico, deu o que tinha que dar. E o nosso modelo ele foi todo estruturado em torno, inclusive você deve ter escutado muito isso, do padrão ouro da medicina beira-leito, né? Que é o cara que chegava no hospital, ninguém sabia o histórico, ninguém sabia quem era, baseado na queixa, você tinha que fazer uma história da moléstia atual para fazer um diagnóstico e intervir para salvar aquela pessoa. E o detalhe é que agora a medicina acontece mais fora do leito do que nela. Do que dentro do hospital, né? Do que dentro do leito. Então a medicina beira-leito ela é uma parte muito restrita da assistência à saúde hoje. E aí eu acho que vem a nossa grande tese, né? Que a gente vem entendendo. A gente começou a lidar com medicina do estilo de vida, obviamente por um interesse clínico e por enxergar ali aquele potencial. E no meio do caminho, inclusive, a gente foi entendendo que através da medicina do estilo de vida, inevitavelmente a gente estava no mercado de bem-estar também. E juntando todas essas peças do quebra-cabeça, né, tanto da parte clínica quanto da parte de negócio, quanto entendendo também esse movimento do mercado, foi ficando muito claro para a gente que essa estrutura, né, que é você trabalhar com planos de acompanhamento, com esse foco em bem-estar, né, e a medicina do estilo de vida oferece a infraestrutura para isso, as técnicas, as ferramentas, o modelo mental. Oferece o arcabouço teórico, o arcabouço teórico, modelo clínico, as evidências todas para fazer isso de forma ética. Foi até a expressão que a gente utilizou, né, num artigo recente que saiu na revista Medicina S.A., que a gente colocou que a MEV é como se fosse a ponte ética entre esse universo do mundo da saúde e esse universo, né, do mercado, dessa economia de bem-estar. E aí, Luiz, aproveitando isso, já que plano de acompanhamento é um tema que, em certo sentido, está num hype dentro da medicina, né? Todo mundo agora virou especialista em plano de acompanhamento. E, infelizmente, geralmente é um tema que é abordado muito num viés de vendas, de marketing. E superficial extremamente, né? O que a gente está chamando de plano de acompanhamento aqui na MEV Brasil, né? Primeiro assim, né? Eu gosto de brincar, me dá arrepio, né? Quando eu ouço alguém explicar plano de acompanhamento como pacote de consulta. Me dá arrepio de verdade, assim. Porque é não entender qual a função clínica que o plano de acompanhamento tem, né? O que a gente está chamando de plano de acompanhamento aqui? E isso tem todo um embasamento teórico, né? A gente está trazendo aqui cuidado baseado em valor, Michael Porter, que é o grande pai da estratégia, que tem inclusive uma frase dele que num dos livros dele, que estamos fazendo tratamentos agudos para condições crônicas. E pense isso, é verdade. Isso no início dos anos 2000, né? Ele escreveu isso 20 e poucos anos atrás. Ele enxergou isso claramente, uma coisa que até hoje a gente não enxerga, né? É muito óbvio que a gente está fazendo errado. Veja, paciente com diabetes tipo 2, né? Ele está lá, é uma doença que é crônica. Ele vai ter que conviver com aquilo a vida inteira. Como que a gente acompanha ele numa doença crônica? Ele procura o médico dele quando ele tem um problema. Aí o médico vai, ajusta a medicação dele. A glicemia melhora,
Ele volta no retorno, a glicemia tá boa, ele fez os exames, beleza. Pronto, ele volta a hora que quiser. Então, assim, um corte transversal num problema que é crônico, que é longitudinal. Isso, assim, se você olhar isso com cuidado, é loucura. É o único nome que eu posso dar para isso. É loucura. É uma esquizofrenia. Não tem juízo. Agora, então, se a doença é longitudinal, qual é a lógica? Uma doença que vai ter complicação, uma doença que o paciente não vai ter adesão ao tratamento. Está nas evidências isso. 30% dos pacientes, em média, aderem só. Os 70% não aderem, né? O que é a lógica? É você criar não um sistema reativo, mas proativo de cuidado. Então, o plano de acompanhamento é um sistema proativo que antecipa as necessidades e complicações do paciente e garante melhores desfechos clínicos. Traduzindo, garante que você seja excelente como médico. É isso a minha definição hoje de plano de acompanhamento. E aí, quando a gente fala de plano de acompanhamento em MEV, né? Aí eu acho que assim, entra primeiro o elemento do objetivo final, que deixa de ser apenas, ou seja, está restrito apenas ao controle ali dos indicadores e marcadores específicos da doença, mas o objetivo final é ajudar a pessoa a alcançar o potencial dela de saúde em todos os domínios da vida. De ter uma boa vida. De ter uma boa vida, né? Isso inclui a saúde física, mental, propósito de vida, né? Os 6 pilares ali do florescimento. E dentro desse objetivo final tem o como. Que aí vem a parte técnica, né? Que é, ok, dentro desse sistema proativo, o que é que eu vou incluir nele para poder gerar esses melhores desfechos que no final vai gerar uma boa vida, né? Aí é que entra o estudo, a evidência de estudar cada condição de saúde, entender quais são os desfechos, quais são as intervenções que têm evidência de que dão resultado mesmo. Mas tem um elemento chave que eu queria ouvir de você, Luiz, que é a questão do monitoramento, né? Porque na medicina do estilo de vida, em especial aqui na MEV Brasil, a gente bate tanto nessa tecla. O que é que significa isso e por que é importante? Isso é legal, porque a gente tem, inclusive, um autor que de estudar esse assunto, eu não encontrei nenhuma outra pessoa que tenha estudado isso com tanta profundidade quanto Glasziou, que é um autor, um médico britânico, né, professor de uma universidade na Inglaterra, que ele vai mostrar, né, com um monitoramento baseado em evidência, que numa condição crônica dessa, o que vai manter o paciente no trilho? Né? O que vai manter o tratamento, vai ajustar o tratamento para evitar que complicações aconteçam e tal? É uma técnica, monitorar o paciente, é estar junto com ele, acompanhar, saber se o que você está fazendo funcionou, né, para evitar exageros ou inércia clínica. Então, monitorar é estar em contato com o paciente. E isso pode ser feito de várias formas. A consulta repetida, né, comunicação à distância, ou através até de uma ferramenta, né, tecnológica que faça isso, que monitore se o rumo do tratamento... Os próprios exames também são formas de monitorar, né? Há várias formas de se fazer isso, mas é a ferramenta mais importante de todas. O princípio Foi por isso que a gente criou o MEVPlan, né? Não, interessante que assim, né? Por que plano de acompanhamento? Por que não programa de não sei o que lá ou qualquer outro nome? Porque, primeiro, em MEV, a gente não orienta a mudança do estilo de vida, né? A gente constrói um plano de mudança, com metas, objetivos, técnicas, com planejamento, porque planejar a mudança é um dos fatores fundamentais para que isso realmente aconteça. É uma questão estratégica. E essa mudança, no monitoramento, ela exige um acompanhamento, né? Então, por isso que é um plano de acompanhamento. É um sistema de como a gente vai acompanhar esse paciente e uma das variáveis fundamentais desse sistema é o processo de monitoramento, que pode ser feito de diversas maneiras, né? E aí, à medida em que o paciente vai andando dentro desse... Por isso que a gente está falando de sistema, né? Não é só um pacote de consulta.
É um sistema inteligente. Eu tenho que prever quais são as complicações, eu tenho que fazer uma previsão. E quando eu falo inteligente, o sistema, é porque é que se acontecer determinada complicação, qual a resposta eu darei? Sim. Se acontecer outra, se o exame vier desse jeito, o que eu farei? Isso é que é a inteligência do plano. Por isso que não é só um ajuntado de consulta. Sim. Tem uma inteligência incluída dentro do plano. E essa é uma mudança de paradigma na forma de oferecer o serviço médico que a gente vê que literalmente gera ali um atrito na cabeça do médico, né? Porque tanto o formato da estrutura de acompanhamento modifica, querendo ou não, o processo até de como é que eu precifico isso tem que seguir uma outra lógica, inclusive como é que eu apresento para o paciente essa forma, né, de trabalhar específica. Isso, e assim, uma coisa muito interessante, você falando disso, Caio, até da precificação, é porque assim, a gente vê, olha como existe um descasamento, um desalinhamento entre o que o sistema atual de acompanhamento de fornecimento do serviço de saúde oferece como padrão e aquilo que é a vida real. O médico trabalha no esquema de consulta e retorno. Só que você tem essa experiência como médico. Todos nós temos uma imensidão de trabalho entre a consulta e o retorno e depois dela, porque o paciente liga, manda mensagem. Então, assim, a prática... 6 meses depois ele pede a renovação de receita, ele tira uma dúvida. Então, quer dizer, a prática é de um acompanhamento. Mas quando você vai ser remunerado por isso, você está trabalhando com consulta e retorno. Então, assim, você é pago por uma coisa e faz outra. O modelo é incoerente, né? É incoerente. Não tem harmonia do modelo. E tem uma outra consequência com isso. Como o modelo é incoerente, o paciente acaba desvalorizando todo esse trabalho que o médico faz fora do consultório. Sim. Porque o modelo, ele só está ligado à ida no consultório, não ao trabalho que acontece fora. Entendeu? Excelente. Então, assim, isso tem uma consequência grave. Quando a gente constrói um plano de acompanhamento, como tem essa inteligência, tem esse sistema todo, você, inclusive, inclui e leva para a remuneração todo esse trabalho. Né? Então, assim, é um reconhecimento do valor do trabalho do médico de outro nível. Excelente. Então, o que a gente está falando é assim, né? A gente está nessa mudança de paradigma em relação ao que as pessoas estão buscando em relação à saúde. Elas estão buscando cada vez mais bem-estar, num sentido amplo, né? E interessante que, às vezes, quando eu vou dar alguma aula sobre isso, eu gosto de trazer uma parte específica da pesquisa que eles perguntam para a pessoa, tá, mas para você, o que é realmente ter saúde? E a pessoa coloca lá, ter propósito de vida, sentir que eu tenho capacidade de ter uma boa noite de sono. Basicamente, a pessoa começa a listar os pilares da MEV. Ninguém fala, eu não quero infartar, eu não quero que a minha glicemia, a minha hemoglobina glicada fique maior do que 6, eu quero... Ninguém fala isso. Né? O paciente fala, eu quero ter uma vida boa. E a gente está, né, defendendo aqui a tese que esse modelo, né, que ao mesmo tempo é um modelo clínico e pode ser também um modelo de negócio, que é você estruturar o seu serviço essencialmente com foco em acompanhar pessoas no processo de mudança, independente de qual seja as demandas clínicas, né? Então você pode fazer isso sendo neuro, sei lá, o paciente com cefaleia, você pode fazer isso como neuropaciente com prevenção de demência, mas essencialmente vai envolver um processo de acompanhamento que envolve mudança de estilo de vida, envolve também toda a parte clínica, médica, diagnóstica, as medicações, né, e as outras intervenções terapêuticas. Mas a proposta de valor e a experiência de cuidado é completamente diferente. E é justamente isso, inclusive, agora, saindo da área médica, né, e trazendo uma visão de negócio, já que a gente falou de comoditização, é exatamente isso que as pesquisas de negócio mostram, que é o que faz um produto ou serviço deixar de se tornar uma commodity. É quando ela modifica a proposta de valor, modifica a experiência ou
modifica o modelo de negócio. Vou dar um exemplo desse mercado que é muito interessante. Mercado de relógio de pulso. Essa história é muito legal, né? O relógio de pulso era uma joia. Era uma joia e era feita à mão, uma trabalheira danada para poder fazer o mecanismo todo. De repente, veio o relógio de quartzo. O Japão estourou com o relógio de quartzo. Falou assim, vai acabar com a indústria do relógio, né? Do relógio suíço. Sim. E tal. Então, assim, de uma hora para outra, aquilo que era algo com significado e tal, sim, feito à mão, virou uma commodity, porque o relógio passou a estar disponível em qualquer lugar. Você ter 4, 5, 6, 10, as pessoas tinham um e olha lá, né? E aí depois veio o celular, que tem relógio nele, né? Como que você faz voltar, né, o relógio deixar de ser commodity? É a marca, né, do relógio. E até porque não tem mais a ver com utilidade, já não que você tem a ver com utilidade. Então passa formas. aí pro que eu consigo além do relógio, né, além da hora. Então, assim, o mercado ele faz esse ir e vir de uma coisa se tornar commodity, deixar de ser, porque um elemento novo entra no jogo. Às vezes, principalmente, né, colegas assim com mais tempo de formação, né, que pegaram a década de 80, 90, cara, você precisava fazer esforço zero de qualquer tipo de comunicação, porque assim, era tão escasso a demanda para o médico que só de você ser médico, tipo, as oportunidades eram muito maiores do que a oferta, né? Vou trazer uma comparação aqui que é difícil de ouvir, mas assim, na década de 80, relógio o médico era feito à mão igual o relógio suíço. De repente, agora, né, fabrica em massa igual relógio de quartzo, né, com tanta escola médica. Claro, a qualidade a gente viu aí, né, é tão boa quanto o relógio. Mas é isso, né? Qual o diferencial que vai ter? E aí eu acho que o ponto é que a gente está tendo esse alinhamento, talvez essa seja a mensagem final, né? A gente está numa janela de oportunidade, em certo sentido, não só no sentido de mercado, né? Que a gente consegue, ao mesmo tempo, ter um modelo que é padrão ouro dos guidelines. Então, cara, primeira linha de tratamento, qualquer guideline de doença crônica vai envolver lá mudança de estilo de vida. E acompanhamento do monitoramento do paciente a longo prazo. Só não fala como fazer, mas está lá dizendo que você tem que fazer. Sempre o problema é como, né? Aí você tem, do outro lado, o que os pacientes, o que a população, melhor dizendo, está buscando em relação à saúde, que é bem-estar, sentir melhor, dormir melhor, ter uma alimentação mais saudável. E, ao mesmo tempo, né, aqui quase que como efeito colateral secundário, se você realmente faz esse modelo não vendendo vitaminas desnecessárias, mas ajudando o paciente realmente a modificar o estilo de vida, esse paciente ainda está reduzindo o custo do sistema. Né? Então, a gente tem um alinhamento de um modelo que é bom para o paciente, valoriza e alinha melhor com os interesses do médico e, de forma indireta, ainda, vamos dizer assim, cria um modelo muito mais favorável para o sistema público de saúde, porque, inevitavelmente, todo o custo de saúde bate no final no sistema público, inevitavelmente. Mas antes da gente encerrar, uma coisa que durante aqui a nossa conversa eu fui pensando, né, a gente ouvindo isso agora é uma coisa muito óbvia, né? Parece muito óbvia, mas não é o tipo de pensamento que a formação clínica convencional leva a gente a concluir. Esse pensamento ele só vem não por um olhar clínico, né? Porque, igual a gente diz, né? Precisou de um cara de negócios olhar e falar, epa, médicos, vocês estão fazendo errado, né? Que foi o caso do Porter. Qual a contribuição que o pensamento de negócio tem para um médico? Eu acho que não é só uma questão de organizar o consultório, né? Cara, tem um jeito de pensar que faz com que você veja necessidades, coisas que
Tipo assim, é uma visão diferente, que muda a perspectiva e faz ver outras coisas que antes não eram vistas. Sabe o que é interessante dessa pesquisa, ou dessa pergunta, Luiz? Que muita gente que, enfim, sei lá, eu acho que geralmente tem pouco contato com o negócio, tende a associar qualquer coisa de negócio com vou lucrar mais a qualquer custo. O pessoal brinca hoje de medicina baseada em faturamento. Exatamente, o termo lá do... Como é o nome dele, nosso colega endócrino? Professor Clayton. Professor Clayton. Só que, quando a gente vai para a realidade do mercado, o que se sustenta a longo prazo são as empresas que, vamos dizer assim, conseguem suprir as necessidades da população. Então, assim, toda a literatura de negócio dos últimos, principalmente a partir da década de 80, eles começaram a utilizar uma expressão que eu, inclusive, me pergunto se isso não influenciou um termo que a gente usa muito na medicina, que é a centralidade do cliente, né? A gente, inclusive, foi mais ou menos nessa época, na década de 80, que surgiu o conceito de medicina centrado na pessoa, que, inclusive, surge na medicina de família e depois ela se espalha. Que vem do Carl Rogers. Exato. Não, o conceito de pessoa, sim. Centrado na pessoa. Paralelo a isso, o mercado começou a enxergar que as empresas que realmente se mantinham vivas a longo prazo eram as empresas que estavam focadas no interesse do cliente. Por quê? Porque o interesse do cliente muda. Esse é o ponto. Quando você está centralizado em quem é você, no que é que sua indústria faz, qual é o produto que você oferece, que é exatamente o que a gente faz quando a gente abre lá um consultório de cardiologia, ou seja, eu estou focando em mim, não necessariamente o que é que esse perfil de paciente precisa, qual é o tipo de experiência que faz mais sentido eu oferecer, qual é o canal de comunicação. Então, para mim, uma das grandes contribuições, vamos dizer assim, desse olhar de negócio pode trazer para o médico é o foco não no médico, mas o foco no paciente. O que parece contraintuitivo, porque a gente já tende a achar como médico que a gente tem muito foco no paciente, mas na verdade toda a estrutura do nosso serviço é baseada na gente e não no cliente. O Porter mesmo fala isso no livro dele, no Repensando a Saúde, ele fala: o médico organiza os serviços de saúde para atender o paciente a partir da lógica da disciplina acadêmica. Organiza por especialidade, e não pela necessidade que o paciente tem. Exatamente. Então ele chama de necessidade do paciente a condição de saúde. E a gente organiza, por exemplo, um hospital por setor de cardio, setor de endócrino, setor de pediatria, e não por as grandes condições de saúde que o paciente procura. E o que é mais irônico, né, com muitas aspas aqui, é que, na verdade, esse modelo piora não só a experiência no sentido que a gente está falando, mas no sentido clínico. Piora os desfechos. O desfecho de saúde é pior. A comunicação, exatamente, né, a integração dos resultados, das informações. Então, se a medicina tivesse um pouco mais de business thinking, né, um jeito de pensar no negócio, uma coisa, por exemplo, que ficaria óbvia para todo mundo e que ninguém vê, é que, vou dar um exemplo aqui, né? Pensei em um exemplo bom também. Fala primeiro. Olha só, como o olhar de negócio mudaria o jeito de fazer medicina. Onde a informação do paciente está hoje? Distribuída nos serviços de saúde. Devia ser de quem? Devia ser do paciente. O paciente é que devia ser dono do prontuário dele e carregar o prontuário. Eu chego no Caio para eu atender e falo: Caio, tá aqui, ó, meu prontuário. Tudo que a gente conversar, você vai anotar aqui, porque a história é minha, né? Agora não, a gente organiza de acordo com o serviço de saúde. A minha história de saúde está espalhada em todo canto. E sabe outro aspecto que eu... Nossa, na hora que eu ia falar sumiu, que eu estava pensando aqui, lembrei, é que, em geral, né, quando você vai pensar negócio, você tende a pensar muito a construção de sistemas. E é engraçado porque tem um discurso que é muito comum do médico, ele fala assim: não, mas cara, o meu acompanhamento ele é personalizado e é para cada paciente. E o que ele não enxerga é que, na prática, na verdade, esse personalizado significa, na verdade, que ele é não pensado. Isso.
né? Ele é selvagem, caótico, dependendo do Que que isso acontecer, eu faço. O cara vai para o campo de batalha e, dependendo do tipo de desafio que ele enfrentar, ele reage de um jeito. E esse é justamente o paradigma quando a gente fala de um plano de acompanhamento, que é construir um sistema proativo. Então, quando eu vou construir um sistema proativo, eu parto primeiro de quem é o perfil de pessoa que eu estou atendendo, ou seja, qual é a demanda clínica. Então, vou construir um sistema para o paciente diabético. Aí eu pergunto, ok, o que é que esse paciente diabético precisa para ter uma melhor jornada e desfecho de E saúde? tem uma coisa muito interessante, né? Porque existe essa certa resistência, né? Sim. Que é uma coisa muito curiosa. Em geral, às vezes a pessoa pega, além dela falar isso, não, mas eu atendo de forma personalizada, desorganizada, né? Atendo de forma desorganizada. Quando você fala para ele de padronizar, de criar essa. Você fala assim, não, mas os pacientes são todos diferentes, cada caso é um caso, porque assim, cada caso é um chavão dentro da medicina, mas cada caso não é um caso. Porque se cada caso fosse um caso, a gente não conseguiria nem fazer diagnóstico. Vamos ser sinceros. Exatamente. 80, 90% de todas as condições de saúde seguem os mesmos padrões, gente. Não, e a premissa de existir Uma síndrome conceitualmente um clínica, diagnóstico e uma síndrome clínica é que existe uma semelhança, um conjunto de semelhança naquele o fenômeno de curso outras clínico, a pessoas. história clínica, a forma como vai evoluir, é tudo igual, porque senão não existiria uma doença. Então, assim, não venha comigo que cada caso é um caso, porque cada caso não é um caso. Porque na prática, o que é que acontece? O paciente passa com o médico, aí ele, ok, faz lá o diagnóstico, faz a avaliação individual, enfim, isso aí não vai mudar. Mas aí, como ele não tem um sistema pensado para aquele tipo, o que é que ele falou? Ó, você vai ter que fazer o exame tal, falar, marcar com tal tipo de profissional, e aí ele começa a direcionar para várias coisas que não foi estruturada previamente, que não foi pensada, e no final a experiência do paciente fica muito mais confusa. Sendo que muitas coisas poderiam ser resolvidas com muito mais facilidade e que no final gerariam mais resultado, se baseado naquele conjunto de pacientes que têm demandas comuns, ele construísse um sistema proativo para gerar mais resultado. Então, pô, se eu sei que esses pacientes, sei lá, precisam ter determinado exame que é muito frequente, será que eu consigo fazer isso na minha clínica? Será que eu consigo ter um parceiro que facilite isso e que essa pessoa consiga fazer isso de forma mais rápida, mais assertiva? Enfim, você vai delineando todas as etapas e quando esse paciente chega, você já tem essa jornada construída e claro que ela vai ser adaptada em alguma medida conforme o paciente vai encaminhando, mas não é uma jornada caótica, né, que o paciente se perde em relação aos diversos encaminhamentos e instrumentos que fazem parte. E quando você vai montar um negócio, né, qualquer negócio que você for montar, e aí é a questão do como o pensamento de negócio faz tanta diferença, você tenta olhar seu cliente e falar assim, o que o cliente vai precisar? Né? A gente falou de café, né? Tá, vamos montar uma cafeteria. A pessoa que vai na cafeteria, ela vai querer o quê? Né? Como é que ela vai querer estar, o que ela vai querer sentir, quais são as coisas, que tipos de cafés, o que ela vai querer comer junto, se frio, se gelado, se ela... Mas e se for alguém com ela na cafeteria que não toma café? Eu vou ter que ter uma outra opção, né? Então começa a fazer isso. A gente não faz isso na medicina, de forma que, assim, médico, né? A gente quer médico. Se você parar e pensar assim, nossa, se um dia eu tiver essa condição de saúde, que terror que vai ser? Pensa, se você tem, de repente, uma dor de cabeça crônica. Para pensar. Você fala assim, meu Deus, pode ser uma questão da otorrino, do neuro, pode ser um enxaqueca, pode ser um outro tipo de dor, pode ter a ver com uma questão estrutura mandibular, pode ter a ver com a questão do pescoço, e aí tem a ver com um ortopedista. Quando você para pensar, você fala assim, nossa, se eu começar a investigar isso, eu vou em 15 especialistas. Como é que eu vou fazer para juntar esse povo todo no mesmo lugar e todo mundo pensar meu caso? Tá entendendo o que o paciente sente? Ele não tem uma solução segura para o problema dele. Ou seja, é literalmente uma mudança de paradigma, né? Mas ao mesmo tempo,
como toda grande mudança, ela cria uma oportunidade gigantesca. Primeiro porque, estatisticamente, a maior parte das pessoas vai tender a demorar para se adaptar a isso. Primeiro, alguns só vão enxergar depois que já tivesse tornado um padrão. Já que você usou a analogia do tsunami, né? Tem gente que só vai enxergar depois que secar tudo, né? Que a água passar. Exatamente. E muito do que a gente tem, enfim, apresentado, inclusive construído dentro da MEV Brasil como é que a gente pode construir um sistema de educação, de treinamento, que ofereça para o médico já as ferramentas, estruturas, para que ele consiga implementar isso da maneira mais fácil, né? E aí veio esse grande triângulo, né, que é a formação clínica, focada em estruturar um plano de acompanhamento em MEV, uma formação de negócio com o objetivo de trazer todo esse olhar, né, de experiência, precificação, o processo também de comunicação, né, que é o processo de vendas, e também a infraestrutura, né, para o médico gerenciar isso, porque o processo de gestão não pode ser só consulta e remarcação. Tem que Se a lógica é diferente, o sistema também tem que seguir essa lógica. E aí vem o MEVPlan, né, que se torna agora a primeira plataforma de gestão de planos de acompanhamento. De verdade, de gestão de plano de acompanhamento. Você estrutura toda a jornada do paciente. Incluindo todos os aspectos, né? Desde avaliar o estilo de vida, monitoramento, a gestão da jornada dele. Então, o nosso objetivo é oferecer todo o maquinário para um médico que fala, cara, faz muito sentido isso, eu quero adentrar nesse universo, oferecer para meus pacientes um novo formato de cuidado em saúde e também, inevitavelmente, reestruturar o meu modelo, né, de consultório, ou iniciar já com esse modelo para quem ainda, vamos dizer assim, está numa transição ou quer iniciar um consultório particular. Então, para você, né, médico residente ou médico especialista, que já tem ali a base clínica e quer adicionar agora essa camada de MEV com esse formato e com esse olhar específico, a gente convida você a fazer parte aí da nossa comunidade e o nosso time pode te atender e entender os detalhes para poder te orientar nessa jornada. Mas eu acho que qual é a mensagem, Luiz, assim, final que a gente quer deixar para a turma aqui? Eu acho que a gente pode colocar que o mercado de saúde está mudando, né? Está tendo uma revolução aqui, no sentido verdadeiro, né? As pessoas usam as palavras, às vezes, elas se gastam, mas aqui é uma revolução mesmo, né? Tem os dados mostrando isso. E tem uma oportunidade grande que você não devia perder. Não é isso? Isso foi mais um MEV Hack, podcast mais MEV do Brasil. Até a próxima.